Eu ainda me lembro quando algumas pessoas que sabiam da minha decisão de querer servir a Deus integralmente, essas pessoas elas me perguntavam e me questionavam dizendo: olha, você estudou para ser dentista, você já tem uma especialidade, sabe, você tem a oportunidade de se estabelecer agora, ter novos objetivos, alcançar objetivos maiores, viver uma vida muito mais tranquila. Para que jogar tudo isso fora? Para que se embrenhar no meio do mato? Para tratar o dente de ribeirinhos, de indígenas? Você não pode fazer isso aqui perto, por alguns dias, tem que ser para sempre, tem que ser o tempo todo. E pior, será que você tem que de verdade arrastar a sua esposa e a sua filha? Para que tudo isso, Elias? Você não acha que é um desperdício? E depois dos quase 5 anos que eu fiquei lá e voltei, as pessoas começaram a me perguntar: você não vai mais ser dentista? Você vai ser o quê? Você estudou tanto, investiu tanto para ser dentista apenas no campo missionário? Não é um desperdício? Eu percebi que as pessoas me perguntavam e faziam esse tipo de questionamento, porque no fundo o maior medo das pessoas, talvez o nosso maior medo, é de estar nos desperdiçando as nossas vidas, de estar nos desperdiçando o investimento que foi feito em nós, desperdiçando o nosso dinheiro, o nosso tempo, a nossa dedicação. E para a gente não ter essa ideia de desperdício em nós, então nós começamos a correr atrás de muitas coisas. Nós começamos a correr atrás de algo que faça sentido ou que dê sentido às nossas vidas. Seja ele trabalho, seja isso família, seja isso carreira, profissão, estudo. Pessoas têm deixado talvez todas as suas conquistas para trás, para buscar um sentido em suas vidas. A pergunta que eu queria fazer nessa manhã é: será que tudo isso faz algum sentido? Será que todas essas ações trazem consigo algum sentido para as nossas vidas? Será que nós não estamos vivendo um desperdício de sentido? Que é o tema da palavra dessa manhã. E a reflexão que eu gostaria de fazer com vocês é sobre a relação entre desperdício e sentido, tendo como base esse trecho da Bíblia que está em Filipenses, capítulo 3, versículos 1 a 11. Então abra sua Bíblia nesse trecho e dê uma lida aí em silêncio, a gente vai depois fazer uma breve reflexão. A palavra diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e que não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Em todo o seu ministério, Paulo ele travou uma batalha árdua com um grupo chamado judaizantes, que tentavam de qualquer maneira impor a sua religiosidade para complementar a salvação que vem pela fé, a salvação que é fruto do amor e da misericórdia e da graça de Deus. Os judaizantes, eles achavam então, eles pregavam que
a salvação, só pela fé, só de você crer em Cristo Jesus, receber a graça, não era o suficiente, mas que você precisava manter e fazer algumas cerimônias, alguns rituais judaicos, que você precisava fazer isso para complementar essa salvação, essa fé. E Paulo, apesar de estar preso quando ele escreve essa carta em Roma, muito provavelmente ele sabe que a ameaça dos judaizantes já chegou à igreja de Filipos. E Filipos é uma cidade próspera, devido ao seu ouro, à sua prata, devido à sua localização entre a Ásia e a Europa, por estar numa via comercial muito importante. A população de Filipos era formada por soldados romanos aposentados, que ganhavam do governo um quinhão de terra para ir colonizar esse lugar. Filipos era considerada a mini-Roma. Os filipenses se vestiam como os romanos, falavam latim como os romanos. Mas a ideia aqui não é a gente admirar Filipos, mas é de entender de como o Evangelho de Cristo tem penetrado no mundo pagão, tem penetrado nessas cidades gentias que são muito prósperas. Filipos, Tessalonicenses, que a gente vai falar semana que vem sobre isso, de como Deus tem usado Paulo e o seu ministério para que o seu evangelho penetre nesses lugares. Então o trecho que nós acabamos de ler são as recomendações que Paulo faz à igreja de Filipos em relação a esses judaizantes. E Paulo vai dizer: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Paulo, no fundo, ele está invertendo os papéis. Paulo está dizendo que os judeus agora são os cachorros, né? Xingar alguém de cachorro não é um privilégio apenas dos coreanos, né? Os judeus já faziam isso, eles já xingavam os gentios de cachorro. Então o que Paulo está fazendo é colocando o cristianismo no seu devido lugar e os judaizantes no seu outro lugar. Paulo está dizendo: cuidado com os cachorros. Cuidado com esses que praticam o mal. Que mal é esse? De deturpar a verdade do Evangelho. Como eles deturpam? Querendo acrescentar algo que não deve ser acrescentado. E Paulo vai dizer: cuidado com a falsa circuncisão. A palavra usada aqui por Paulo no original não é circuncisão, é mutilação. Porque todo aquele que tem uma marca no corpo, mas que não ama a Deus, que não ama a Cristo, e apenas crê no sinal, crê na marca, é um ser mutilado. E Paulo então começa a dizer: eles não são a circuncisão verdadeira, nós é que somos a circuncisão. Nós quem? Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, nós que nos gloriamos em Cristo Jesus, nós que não colocamos confiança alguma na carne. Ou seja, quem é o da verdadeira circuncisão? São os que acreditam pela fé na salvação. São os que se gloriam de ter Cristo como seu Senhor. São aqueles que têm a circuncisão feita não no corpo, mas no próprio coração, como Paulo mesmo diz em Romanos 2:29. E Paulo então coloca os judaizantes no seu devido lugar. Mas Paulo, ele começa a usar a sua vida para dizer: porque se alguém pode confiar na carne, esse alguém sou eu. Se alguém acha que pode ser persuadido a confiar na carne e nas suas obras, esse cara sou eu. E Paulo vai dar uma lista dos seus adjetivos. Paulo vai mostrar o seu currículo. Paulo vai dar a carta e vai dizer: aqui está. Paulo vai dar a carteirada e vai dizer o quê? Slide, por favor. Ele vai dizer: eu, Paulo, fui circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, pertencente à tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. O que o Paulo está dizendo é: fui circuncidado ao 8º dia de vida, ou seja, desde pequeno, a lei faz parte de mim. A lei faz parte da minha vida. Eu sou pertencente ao povo judeu, ao povo de Israel. Paulo não é um prosélito, Paulo não se converteu ao judaísmo, ele nasceu no judaísmo. E não só isso, Paulo diz: eu sou o descendente da tribo de Benjamim. Benjamim é filho da esposa legítima de Jacó, Raquel.
Paulo está dizendo, eu não sou descendente daquelas servas que foram dadas, eu sou descendente de Benjamim, filho que Raquel, esposa legítima de Jacó, deu a ele. Eu sou um hebreu verdadeiro no litoral, o hebreu dos hebreus. E Paulo vai continuar dizendo, quanto à lei, quanto cumprir a lei à risca, eu sou fariseu, eu faço. Quanto ao meu zelo pelo judaísmo, eu sou perseguidor da igreja, porque eu quero manter o judaísmo. Quanto à justiça que há na lei, quanto a poder confiar nas suas próprias obras e na sua própria carne, Paulo vai dizer, eu sou irrepreensível. O currículo de Paulo é completo e é invejável. Se Paulo não tivesse se convertido ao cristianismo, ele seria respeitado e muito respeitado pelos judeus. O seu currículo era invejado pelos judeus, pelos religiosos. Era isso que eles queriam ter. E é por isso que eles consideravam a vida de Paulo um desperdício. Porque Paulo tinha e Paulo era aquilo que eles queriam ser. E Paulo deixou de lado. E eles consideravam então a vida de Paulo um desperdício. Mas Paulo não pensava assim. Ele não achava que deixar de lado a sua lista de adjetivos, o seu currículo religioso perfeito, um desperdício. Porque ele encontrou um novo sentido para a sua vida. Ele encontrou um outro propósito para a sua vida, que ele mesmo vai dizer no versículo 7. Mas tudo aquilo que eu considerei lucro, considero como perda por causa de Cristo. Por causa de Cristo, porque Cristo agora é o sentido da sua vida, porque Cristo agora é o propósito da sua vida. Deixar a lista de adjetivos, deixar o currículo, para ele não foi desperdício nenhum. Quando a gente olha a Bíblia, muitas pessoas fizeram a mesma coisa que Paulo. Claro que nem todas escreveram a Bíblia, nem todas entraram nesse mérito, mas muitas pessoas com seus atos e com as suas ações fizeram o mesmo que Paulo. E talvez com essa narrativa que eu vou falar agora, a gente entenda melhor essa ideia, essa relação entre sentido e desperdício. Quando nós vemos em Marcos capítulo 14, Jesus é convidado a jantar na casa de um homem chamado Simão. O seu apelido é leproso. Muito provavelmente Simão já não era mais leproso, era o seu apelido que ficou. Sabe quando o seu apelido fica? Quarta-feira eu fui andar na Liberdade. Fui almoçar, Bom, você não trabalha? Calma, horário de almoço, pessoal. Fui almoçar. Eu estava andando, eu gritei cacum! Eu falei, nossa, velho. Aí eu olhei, tinha um cara assim para mim. Eu falei, nossa, véio, esse negócio fica. Mas fato é que Simão já foi leproso. A Bíblia não nos diz se Jesus o curou ou não. Mas Jesus estava ali para jantar. E no meio do jantar, uma mulher se aproxima de Jesus. Ela se coloca, talvez, atrás de Jesus. E ela tem em suas mãos um frasco de alabastro. E dentro desse frasco tem um perfume caríssimo, que é o nardo. E a Bíblia diz que é nardo puro. E as pessoas que estavam ali reunidas deram um preço a isso. Elas falaram, isso aí custa mais ou menos 300 denários. 300 dias de trabalho para um trabalhador comum. E essa mulher, então, ela não abre a tampa, porque ela não vai derramar algumas gotas na cabeça de Jesus. Ela quebra o frasco, porque a intenção dela é de derramar tudo aquilo que está ali dentro. O perfume caríssimo, um perfume raro, na cabeça de Jesus. Então ela quebra o frasco e ela derrama tudo. E as pessoas que assistiam a cena começaram a ficar indignadas. Dentre elas, alguém que Jesus escolheu a dedo, Judas Iscariotes. E eles começam a indagar, mas que desperdício de perfume. Isso poderia ser vendido e o dinheiro ter sido dado aos pobres. Jesus, ele olha para toda essa cena, ele olha para tudo que está acontecendo e ele diz, parem de perturbá-la. Ela fez uma boa ação para comigo. Os pobres vocês sempre os terão e vocês podem ajudá-lo quando vocês quiserem. Mas a mim, vocês nem sempre terão. O alvo desse perfume não eram os pobres. O alvo desse perfume era Jesus.
E é por isso que essa mulher não considerou quase o seu 1 ano de trabalho como um desperdício ao derramá-lo na cabeça de Jesus. O alvo da vida de Paulo é Jesus. Por isso que Paulo não considerou como um desperdício deixar de lado a sua lista de adjetivos, o seu currículo religioso perfeito. Para eles não foi desperdício algum. Slide, por favor. No seu livro Deus na Era Secular, e nós temos esse livro vendendo no café, propaganda aí, né? Tim Keller vai nos dizer o seguinte: ter sentido na vida é ter tanto um propósito maior para viver, quanto a segurança de estar fazendo diferença por servir a um bem que vai além do seu próprio. Trocando em miúdos, ter sentido na vida é ter um propósito maior para se viver e fazer o bem para outras pessoas além de você mesmo. E Tim Keller vai dizer nesse livro que existem 2 tipos de sentido. O sentido criado, que é o sentido que surge das escolhas do homem nas coisas externas, como por exemplo, ser um bom pai, dedicar a sua vida para os pobres, dedicar a sua vida para o ministério. Existe um sentido criado, e o outro é o sentido descoberto. Esse sentido descoberto, ele é inato, ele é atribuído ao homem, ele está dentro do homem. E esse sentido descoberto tem a ver com Deus, tem a ver com a crença em Deus. A conclusão que Tim Keller chega é que todos têm um sentido na vida, sejam eles criados ou descobertos. A grande diferença é que os sentidos criados são muito mais frágeis, muito mais incertos, e que eles nunca vão responder às questões relativas fundamentais da vida. Para que eu fui criado? Por que eu existo? O sentido criado nunca vai conseguir responder ao homem sobre essas coisas. Se bem que no mundo pós-moderno, secularista, relativista que nós vivemos, muitos conseguem viver muito bem, sem se questionar essas mesmas perguntas, sem ter respostas para por que ele existe, por que ele vive, por que ele nasceu. Mas o grande problema e o pior dos problemas quando nós temos a possibilidade de criar um sentido para a nossa vida, nós também somos capazes de criar uma vida completamente alheia a Deus. Quando eu sou capaz de criar um sentido para a minha vida, eu posso criar a coisa mais bonita, e o perigo disso é que eu posso deixar Deus de fora. Mas para nós, cristãos, o que é pior é de usar Deus para alcançar esse sentido que nós mesmos criamos. Esse é o pior tipo de fé. Nós criamos um sentido para as nossas vidas e nós usamos Deus para chegar nesse sentido. E o sentido criado vai fazer a gente correr atrás de muitas coisas. Como eu falei, carreira, profissão, um monte de coisa. Dinheiro, poder, sexo, que é a tríade que Tim Keller fala no seu livro Deuses Falsos, que nós temos lá embaixo também. Propaganda, mas está aí. Tá? Se você quiser comprar, está lá. Mas existem coisas boas também. O que pode se tornar o sentido criado é ser um bom pai de família, ter uma boa família, viver para os pobres. E nós vamos lutar a nossa vida, nós vamos buscar, nós vamos nos esforçar para cumprir esse propósito, para ter esse propósito. E a gente não vai achar que a gente está desperdiçando a nossa vida. Pelo contrário, o que vai soar desperdício é abrir mão de tudo isso. É abrir mão de todas essas coisas. Então um dia nós vamos perceber que a nossa vida, com tanto sentido e com tanto propósito, no fundo ela não tem sentido nenhum e não tem propósito nenhum, porque o sentido criado por nós, ele não consegue nos preencher por completo. O sentido criado por nós não consegue preencher a nossa alma e o nosso coração por completo. Como eu falei no começo, pessoas largam todas as suas conquistas e vão se embrenhar e morar como um eremita no meio do mato. Pessoas que largam todas as suas riquezas e vão morar no Oriente Médio fazendo meditações dia e noite.
Por quê? Porque todo o sentido que elas criaram não completam, não as satisfazem, não preenche o vazio que está nelas. E aí nós vamos perceber que nós desperdiçamos um sentido, sim. Desperdiçamos o sentido descoberto, que está ligado à criação, que está ligado a Deus, que é aquilo que o autor de Eclesiastes chama de desejo pela eternidade. E nós vamos passar a nossa vida toda e talvez vamos desperdiçar o que nos é mais importante, o que nos é mais essencial. E sabe o que é o mais assustador? Muitos de nós, a maioria de nós, mesmo sabendo de tudo isso, vamos nos focar, vamos lutar e vamos batalhar para continuar ainda vivendo o sentido criado. Paulo e mesmo essa mulher descobriram um novo sentido em suas vidas. Eles colocaram Cristo como sentido de suas vidas, o propósito de suas vidas. É por isso que eles puderam dispensar todas as suas coisas, talvez coisas que eles conseguiram para viver o sentido criado. Paulo, a sua religiosidade, essa mulher, o nardo puro. Porque Cristo se tornou o sentido de suas vidas, eles conseguiram deixar tudo isso para trás. Isso tudo não era um desperdício. É por isso que Paulo, na continuação do trecho que nós lemos hoje, continua dizendo, slide, por favor. Mais do que tudo isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, que procede de Deus e se baseia na fé. Cristo, tendo se tornado o sentido da vida de Paulo, faz ele ter uma nova perspectiva de si próprio, do seu ministério, faz Paulo ter uma nova perspectiva, até mesmo dessa lista de adjetivos, esse currículo religioso perfeito que ele tem. Paulo vai continuar usufruindo de tudo o que está nessa lista. Ele vai continuar usufruindo de ser judeu, de poder entrar nas sinagogas e discutir. Paulo vai usufruir do seu conhecimento da lei e da cultura. Paulo vai usufruir até da sua cidadania romana para o seu ministério. A grande questão aqui é que esses adjetivos, essa lista, elas não são compatíveis, elas não podem ser comparadas a Cristo. Cristo está em outro patamar. Cristo está num outro nível. O sentido da vida de Paulo agora está em outro nível, em outro patamar. Paulo vai se aproveitar sim dessas coisas. Paulo vai olhar agora para essa lista e vai usá-la. Mas Paulo não vai viver por elas. Não é a lista de adjetivos, não é o seu currículo que vai definir quem ele é. Mas é Cristo. Talvez Paulo pudesse ter pensado, agora eu virei cristão, todas essas coisas não servem para nada. Fora, não quero mais saber nada disso. E a gente pode pensar muitas vezes, por mais maluco que isso pareça, a gente pode pensar isso. Agora é Deus, então vou deixar meu trabalho de lado, vou trabalhar menos, vou me dedicar a Deus. Vou me dedicar menos à minha família e vou me dedicar a Deus. Não é isso que tem que acontecer. Calma. Tim Keller vai dizer, nesse mesmo livro, Deus na Era Secular, o seguinte. Slide, por favor. Não ame nada menos. Em vez disso, aprenda a amar mais a Deus e você amará as outras coisas com muito mais satisfação. Não as superprotegerá, nem esperará demais delas. Não ficará o tempo todo furioso por elas não serem o que você esperava. Não sufoque o amor apaixonado por nada. Antes, redirecione o seu amor maior para Deus, amando-o de todo o coração e o amando por quem Ele é, não só pelo que Ele pode lhe dar. A gente não tem que amar menos as coisas, amar menos a sua família, amar menos o seu trabalho. É claro que se é pecado, você tem que abandonar. Você não tem que amar mais o pecado, você tem que abandonar o pecado. Mas é sua família, o sentido que você criou, você não tem que amar menos. Você tem que amar mais a Deus. Não amar menos as coisas, mas amar mais a Deus.
Por último, quando Cristo se torna o sentido da vida de Paulo, Paulo é capaz de desperdiçar não apenas a sua lista, não apenas o seu currículo. Paulo é capaz de ir além disso. Como ele mesmo diz nos versículos 10 e 11, talvez uma das declarações mais bonitas de toda a Bíblia, que está no próximo slide. Paulo diz o seguinte: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição entre os mortos. Paulo é capaz de desperdiçar o seu tempo, o seu conforto, mas Paulo é capaz de desperdiçar a sua vida por Cristo e não achar que isso é um desperdício. E para a gente finalizar, eu gostaria de te fazer uma pergunta: qual é o sentido da sua vida? O que tem sido o sentido da sua vida? É Cristo? Ou é aquilo que você criou? Onde Deus pode fazer parte ou não? É ser como Cristo? Ou é ser essa lista de adjetivos? É viver para Cristo? Ou é viver para melhorar o seu currículo? Porque se o sentido da nossa vida é Cristo, porque se o propósito da nossa vida é Cristo, é ser como Cristo, então sacrificar do nosso tempo, sacrificar do nosso conforto, sacrificar do nosso bolso, sacrificar até a nossa própria vida, não vai ser um desperdício. Que o nosso bondoso Deus nos guie e nos inspire, para que a gente possa amá-lo mais do que todas as coisas, inclusive mais do que a nós mesmos. Mas que para isso, o Senhor possa transformar o nosso coração, para que a gente faça de Cristo Jesus o sentido último do nosso viver. Eu queria orar com vocês nessa manhã. Eu queria que você pudesse fechar os seus olhos. E antes da gente orar, eu queria te fazer pensar. Eu gostaria que você respondesse essas últimas perguntas que eu fiz. Qual é o sentido da sua vida? Qual tem sido o sentido da sua vida? Cristo Jesus? Ser como Cristo? Ou tem sido essas coisas que você mesmo criou? Ou tem sido incrementar e completar o seu currículo? O que tem sido? Tem sido um desperdício você vir aqui domingo de manhã? É um desperdício de tempo. Tem sido um desperdício de conforto você estar sentado nesses bancos por 1 hora. É um desperdício. Porque se nós pensamos assim, Cristo ainda não é o sentido de nossas vidas. Gostaria que você pudesse então responder ao Senhor essas perguntas. Que você possa dar a resposta ao Senhor. Nós vamos cantar um louvor. E nós vamos fazer uma oração. Então vamos ter alguns minutos de oração.